No vídeo de hoje vamos falar de um carro um pouco diferente, meus amigos. Um carro com carinha de JDM, mas que na verdade é um carro americano e que muita gente que assiste aqui o canal acaba que não conhece esse carro, né? Aqui no Brasil ele não é um carro tão conhecido assim. Hoje nós vamos mostrar todos os detalhes dessa máquina americana dos anos 90, um Saturn SL2. A Saturn foi uma marca que surgiu em 1985 nos Estados Unidos, foi uma das submarcas da GM e ela foi criada com um propósito bem específico, que era justamente combater, fazer frente, né, à invasão nipônica no mercado americano. Muitas marcas japonesas que depois viriam a se consolidar no mercado norte-americano começaram a trazer carros legais na década de 80, marcas essas Nissan, Toyota, Honda, e aí as empresas americanas começaram a se organizar para fazer frente nesse sentido. E a ideia dessa marca era justamente ser um produto inovador no mercado. Uma coisa interessante é que o nome Saturno é justamente uma referência ao foguete Saturno V, que levou o homem à Lua, né? Ele traz um pouco dessa ideia espacial, não só no nome, mas também na construção. A gente já vai chegar lá. O Series S foi lançado em 1990. Esse carro teve duas reestilizações, uma em 95 e outra em 2001, já quase ali no final da sua produção. E ele foi sucedido pelo L-Series, que bebe um pouco ali da fonte do Opel, né, da Europa. Infelizmente foi uma marca que não durou tanto tempo, né, quanto as pessoas gostariam no mercado. Ela fechou as portas em 2010, depois da grave crise de 2008. Mas é uma marca dentro do grupo GM que é diferenciada e sempre trouxe, né, produtos inovadores. E aqui no Brasil nós temos alguns carros que bebem dessa fonte, que foram lançados lá também, como por exemplo a Captiva e outros carros também até exóticos dessa marca, como o modelo Sky, que é um conversível com motor 2.4 turbo, é um carro bem legal. Aí galera, saca só esse carro. Eu conheço ele como Pontiac Solstice, mas esse aqui tá com outra marca. É um Saturn, um Sky, modelo diferente, bonito demais, galera. Olha as linhas desse carro, olha esse teto, olha esse interno, olha o motor, que louco. Capô abre invertido. O design é um ponto forte desse carro. Incrível, galera. O SL2 tem esse nome justamente porque S é a designação do modelo, o L é a sua versão. Então, no caso, esse carro também tem a versão perua, que é a SW2, e tem a versão coupé, que é o SC. O SC, ele, nessa primeira geração, ele tinha os faróis escamoteáveis na frente, inclusive o SC. Ele também foi um modelo usado nas competições lá nos Estados Unidos, inclusive no campeonato SCCA. É um carro emblemático, né? Que no Brasil é tão raro de achar quanto os SL, afinal eles vieram em pouquíssimas quantidades, né, importados para cá no início dos anos 90, ali após a abertura das importações, e todas as importações feitas de forma independente, sem passar pelo grupo GM.
o que faz com que esses carros fiquem soltos no mercado, né? Eles não são um produto que se parece em nada com os Chevrolets que eram fabricados aqui no Brasil. A parte mecânica e até mesmo estrutural desses carros é totalmente diferente, é um produto único. Uma coisa que esses carros têm que é muito legal é justamente a questão estrutural dele. Ele é um carro que tem uma engenharia aeroespacial por detrás, que é justamente a arquitetura Space Frame, onde você tem algumas partes do carro em aço e algumas, especialmente a parte lateral aqui, paralamas, painéis laterais, conjunto de porta, é tudo de plástico, meus amigos. É um polímero bem resistente, né? E é uma arquitetura que ele compartilha com alguns outros carros da GM, inclusive, como o Pontiac Fiero, que muitos de vocês conhecem por conta da aparição no Velozes e Furiosos 9. E até, inclusive, é justamente essa a piada deles mandarem o carro para o espaço, colocarem um foguete e tudo mais, justamente porque o carro tem essa engenharia Space Frame, que é uma engenharia aeroespacial, e ele acaba compartilhando dessa engenharia com outros carros da gama. E é uma tecnologia bem legal que esse carro tem também, não só pelo desenho, mas também porque deixou o carro muito mais leve. Aqui a gente tem um sedã, é um sedã compacto, ok, mas é um carro que pesava 1.092 quilos, ele é um carro muito leve, é mais leve que muito carro hatch médio que era vendido aqui no Brasil nos anos 2000, então é essa engenharia por detrás da construção do carro que deixa ele mais leve e deixa ele mais aerodinâmico também. Ele tem um coeficiente aerodinâmico até que ok para sua época, né, que era 0,37. Mecanicamente falando, é um carro bem interessante. Ele possui um motor próprio dentro da marca, que é um motor 1.9 com duplo comando de válvulas. Tinham números bem interessantes para sua época, eram 124 cavalos e 16,9 kgfm de torque, esse torque vindo já em baixa, né, em torno dos 4.500 RPM. Então era uma mecânica para lá de interessante para o seu tempo. Falando em mecânica, é claro, vamos chamar aqui o dono, né, desse carro para contar um pouco não só dos detalhes de mecânica, mas também das coisas que ele já fez nesse carro aqui ao longo do tempo. Pode vir aqui. E aí, Eduardo? Fala, Wilson, beleza? queridão, tranquilo? Tudo bem? Tudo certo? Fala, rapaziada, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Cara, conta pra gente um pouquinho da tua história. Como que esse carro chegou até você e como que foi esse processo aí, as coisas que você já fez nesse carro, né, para conseguir manter ele andando? Certo. Então, cara, o que acontece? Meu pai achou esse carro num senhor, tá? Um senhorzinho, que no caso lá ele tinha mais de 10 carros para mais. E assim, foi deixando esse aqui de lado, e ficou lá 3 anos parado. Então daí no caso meu pai veio, comprou dele, fez um rolo com ele, na época deu 2 Chevette nele. Enfim, meu pai pegou, deu mais uma geralzona nele ali em questão de mecânica e tal, e andou, vamos dizer ali, mais um ano, quase 2 anos ali, 1 ano e meio para mais. E daí nisso, o que aconteceu? Ele deu uma rampada numa lombada, pegou, estava um pouquinho mais rápido, deu uma rampada numa lombada e estragou o cárter desse carro. Então estragou o cárter, vazou óleo, bateu a junta, né? No caso estragou a junta, já era. E, cara, isso eu tinha 13 para 14 anos. Então com meus 15 para 16, eu vim fazendo todo ele, né? Vim fazendo tudo mais. Daí no caso, a gente pintou ele, né? Demos um banhão nele, ele já era bem bonitão, já não era tão estragado. Enfim, demos um banho de tinta, fizemos o para-choque dele e na época eu troquei só a junta, né? Logo, daqui a pouco eu vou explicar mais a questão da mecânica. Sim. Mas na época, quando eu tinha de 15 para 16, trocamos só a junta dele e funcionamos e ficamos andando, né? Legal. Não fizemos o motor, fizemos só a junta. E desde então, cara, eu vim fazendo, desde os meus 15 anos, tá na família, mais de 10 anos. E eu vim fazendo mecânica, vim fazendo interno, vim fazendo pintura, roda e por aí vai. Da hora. De estética nele, o que você... Cara, de estética, o que a gente fez tanto aqui, tá? A pintura já falei,
para-choque não é original dele, o para-choque no caso vem mais ou menos até essa linha aqui, tá? Daqui para baixo foi tudo a gente que fez, né? Mexemos em roda, tudo mais, questão de estética, né? Não tem muita coisa que a gente tenha feito na estética dele, além da pintura, para-choque ali, rodas, tudo mais, seria mais isso. De resto o carro tá bem Isso, de resto ele tá mais originalzão, por enquanto. Pra gente de motor, o que você tem aqui, porque assim, como é um carro que não tem tanto aqui no Brasil, uma dificuldade que tem é justamente achar peça, né? Sim, sim. Quais foram as adaptações ou criações que você fez aqui para manter ele funcionando? Então, aqui a gente está usando o que? O motor 1.9 aspirado dele, no caso de fábrica, né? Estamos utilizando, não fizemos swap nem nada, estamos usando o motor original dele. No caso, o que a gente fez? A gente modificou os bicos injetores dele, está usando do Cadete 2.0 MPFI. Alternador eu estou usando da Audi A3 também. Uau! E tivemos que fazer essa modificação, porque o dele, enfim, estragou e não tinha onde arrumar. Então, todas as peças que a gente teve que trocar foi, vamos dizer assim, obrigado a adaptar. Não tinha o que fazer, não tinha como ir atrás da original. Então, foi uma obrigação adaptar a outra, entendeu? Sim. E o que mais que estou usando aqui? Os pistões dele, faz 1 ano e meio mais ou menos. Ele bateu o motor, a parte de baixo deu PT. Putz. E daí, no caso, o que a gente fez? As camisas de bloco dele estavam bem ruins, ruins mesmo. Ia ter que, no caso, ela tem medida 82 milímetros, ia ter que mandar para 82,5. Então, o que a gente fez? A gente pegou os pistões 2.0 do Santana, a álcool injetado, se não me engano, standard, primeira medida, e deu certinho, porque o pistão é, no caso do Santana, 82,5. Então, cara, casou com o bloco, casou, ficou perfeito. Em relação à mecânica que a gente fez de adaptação, foi mais isso, sabe? Não tem muito mais adaptações. Então podemos dizer que agora ele é um 2.0, vamos dizer ficou, assim. Tipo, é isso mesmo, ele é um 1.9, ficou com um pezinho no 2.0, vamos dizer assim, né? Legal. Não se tornou um 2.0 completo, mas ficou com um pezinho no 2.0. Ele tem bloco de alumínio e os pistões também eram de alumínio, né? Que pra época também era uma coisa... diferente, bem diferente, é uma evolução, vamos dizer assim, era uma tecnologia interessante. E de escape, o que você tem nele? Que ele chegou aqui, a gente viu que ele tem um ronquinho maneiro, um ronquinho da hora. De escape ele já tem o coletor 4 em 1, que é de fábrica dele, né? Isso daí eu não modifiquei. E de escape mesmo que eu tô usando é um HKS 4 polegadas ali. Legal. Justamente para deixar um barulho mais legal, vamos dizer assim, né? E em relação ao escape é isso daí que eu tô usando. Legal demais. E peças de outros carros que você já teve que colocar nele? Você me contou alguma coisa ali de bico, de roda? Tem peças que o pessoal nem sabe, né? Que, como você falou, você coloca plug and play e dá certo. Dá certo. Sim, o que eu estou usando que tem de outros carros que foram plug and play, vamos dizer assim. O cubo de rolamento dele eu estou usando do Gol quadrado, por incrível que pareça, é plug and play, é só chegar e colocar do Gol quadrado. Caraca! E, cara, o que mais que eu estou usando? O cilindro de embreagem da Blazer dele. Deu certinho também da Blazer, só tem que fazer uma adaptação, no caso ali, na haste, que pega do cilindro no pedal da embreagem. Cara, mas nada demais, somente isso. De resto, plug and play. O que mais que eu fiz de adaptação nele também, não comentei,
foi as pinças traseiras dele também. Eu adaptei da Audi A3 e foi bem pouca adaptação, na verdade. Foi mais ali a fixação da pinça ali e tal, e nada demais, cara. Foi uma adaptação bem básica, assim, sabe? Bem fácil até. E, aliás, você colocou no teu carro o sistema de freio a disco atrás, né? Porque esse carro originalmente era tambor. Isso. Daí ficou o disco nas 4. Mas foi uma adaptação mais por necessidade do que propriamente isso, mais necessidade. Estética, né? Mais necessidade, porque os tambores eles tinham ido pro pau e, cara, não tinha muito o que fazer. Não tinha onde deixar peça, igual eu falei em relação aos bicos ali. Adaptar um freio a disco, ou ter que gastar para recuperar uma peça que dificilmente você ia encontrar. E às vezes nem ia ficar 100% bom, né? Igual os discos no caso. Aqui você garante que o carro está seguro e você ainda melhorou, sim, né? O sistema de frenagem do carro ali. Exato. Então você, contando o tempo que ele já estava na família, o tempo teu, quanto tempo que você tá com esse carro? Ah, cara, vai para uns 12, 13 anos já que tá na família. Comigo, legal. Contando, né, no geral comigo, na família, com meu pai, o tempo que ele andou, tudo, já vai para uns 12 anos. Já. E é teu carro do dia a dia, né? É o carro do dia a dia. No momento estamos usando para dia a dia, futuramente pretendemos deixar ele mais, vamos dizer assim, mais guardado e tudo mais, vamos dizer, conservar mais ele, mas no momento, nas circunstâncias que eu tô, tem que andar no dia a dia. Para quem está assistindo o vídeo aqui, que pesquisou o carro, está pensando em comprar um carro desse, o que você tem para falar para essa galera? Cara, tem que ter disposição, não vou dizer assim dinheiro, mas tem que ter disposição e vontade, porque é um carro que, como eu falei, não acha peça. Então, tipo assim, cara, você vai pegar, você vai quebrar a cabeça. Não adianta, não, eu vou pegar, ou a não ser que você faça um swap, né? Vamos dizer assim, troque motor e câmbio, daí você sofre um pouco menos, mas mesmo assim, tem a questão de suspensão e tudo mais, que nem tudo dá para adaptar, né? Mas, cara, tem que ter disposição, tem que ter bastante disposição, força de vontade. Vai exigir um pouquinho mais de conhecimento técnico do dono, né? Como em qualquer outro projeto tem que ter disposição, né? Não somente isso daqui, mas esse é um carro que exige bastante tempo e disposição, por conta de não ter peças, né? Ser uma marca que no caso que nem existe, né? Decretou falência já e, enfim, não tem muito o que fazer, tem que adaptar. Para achar peça aqui no Brasil é desmanche, internet, alguma coisa às vezes, para quem tem um pouco mais de condição, até trazer de fora. Né? Isso. Mas daí para trazer de fora, né, lá vem imposto e tudo mais, então... Daí já é um outro nível, né? Daí mais se a pessoa tiver dinheiro e disposição para fazer isso, o carro aceita tranquilo. Da hora, legal demais. Obrigado, Eduardo. Obrigado pela oportunidade, né, de gravar teu carro aqui, por compartilhar a tua história com o projeto aqui com a gente. Valeu. Obrigado. Aqui os detalhes do carro para vocês, olha só que bacana, né, esse desenho. Ali, o carro foi lançado em 1990, então ele já traz esse desenho mais arredondado da carroceria. Uma coisa interessante que o Eduardo ali comentou comigo é justamente o parentesco que ele tem com o Ômega, né? Com o nosso Omegão, tanto aqui a fechadura como também esse lance da coluna traseira, que é um parentesco bem interessante, mas fora isso... não tem muita coisa que seja parecido com os GMs que era vendido aqui no Brasil. Inclusive tem um detalhe bem legal aqui que eu vou mostrar para vocês funcionando, que é esse detalhe do cinto. Quando você gira a chave ali, ele se movimenta, né? Bem parecido com o que se tinha no Eclipse, em alguns outros Chevrolet americano mais antigos, né? Então aqui ele já... Isso, ele já vai. Deixar por baixo assim? Isso, aí mesmo. Que da hora. Se tirar a chave ele volta. Aí, ó. Aqui o detalhe para vocês do painel. O dono trocou o volante, né? Esse é aquele volante de saque rápido que o pessoal coloca bastante nesses carros antigos, não só por estética, mas também por uma questão do antifurto, né? Ele é um carro bem completo, vocês conseguem ver aqui pelo painel, ele já tinha os mostradores de RPM e tudo mais. Interessante aqui, né, ó, velocímetro em milhas mesmo, como é, né? A unidade de medida lá nos Estados Unidos, quilômetros por hora, é ali dentro
Então, realmente é um carro americano mesmo. Ó, interessante, o dono preservou, né, o som original, mas ele colocou um sistema de Bluetooth para poder usar o som, mas aqui essa parte do console tá toda original. Câmbio manual, né, que é um detalhe legal que esse carro tem. Essa mecânica aqui com câmbio manual torna uma experiência muito divertida guiar esse carro. Uma coisa interessante também, vocês estão vendo que o interior dele é meio azulado, né? Tanto o painel ali quanto os bancos também. Isso aqui é raro nesse carro. Normalmente os Saturn dessa época eles iam com o interior creme, né? Ou banco de couro. Esse banco de tecido meio azulado é uma coisa até rara de você ver. Esse carro ele tem regulagem do volante. Você consegue regular a altura dele. E a regulagem nos bancos também. Então você consegue regular a altura do assento e o tanto que ele vem pra frente. Torna um carro bem ergonômico, bem usável, né? No dia a dia. Bem interessante. Aqui a porta traseira para vocês. Legal que esse carro já tinha, né, vidro elétrico nas 4 portas. É uma coisa bem bacana. Espaço interno, ele tem as dimensões um pouco parecidas com a do Neon. Neon, aliás, que nós já gravamos aqui no canal. Tem um vídeo para vocês, eu vou deixar nos cards aqui. Mas realmente é bem parecido, olha só, espaço de perna, tudo, né? Espaço para cabeça, ele é bem parecido com o Neon em termos de dimensões. O Neon é uma pouquinha coisa maior que ele, mas ele é bem parecido. Olha só que legal os bancos, né? Aqui a gente não tem o encosto ainda, mas ele já tem um ressalto aqui, que conforme a altura do passageiro já dá para encostar a cabeça. A gente está falando de um carro 1990, então ele traz várias soluções bem legais aqui, não só em termos de desenho, mas também em termos de engenharia e em termos de ergonomia. Então, carro pra lá de confortável. Aqui o detalhe da traseira para vocês, né, que é muito legal esse conjunto de lanterna inteiriça. Ele acabou perdendo esse conjunto de luzes quando ganhou o facelift. E aqui a adaptação, né, que ele fez no freio traseiro. Ficou bem legal. Quem não conhece o carro vai falar que isso aqui veio com o carro. Não vai nem falar que foi adaptado posteriormente. Aqui o detalhe da frente com esse farol que lembra bastante, né, o Nissan 300ZX e outros carros japoneses ali mesmo. Prova que a Saturn tinha mesmo foco de bater de frente, né, com os carros nipônicos. Eles buscaram colocar isso em todos os detalhes, especialmente no design e na tecnologia, né? Como vocês podem ver o motor aqui, ele é uma posição mais recuada, né? Ele fica mais para o centro do eixo do que propriamente para frente, é justamente para ter um melhor equilíbrio de peso, né? Da hora. Vamos pra rua. Bom, meus amigos, testando aqui Saturn SL2 pra vocês na rodagem. Carro diferente, né? Um carro americano. Inclusive o velocímetro aqui é bem diferente. Você tem que olhar por dentro aqui para ver a velocidade em quilômetros por hora. Primeiras impressões ao volante. Gostei bastante do carro. Tem uma boa ergonomia, uma boa visibilidade também. É um pouco diferente, né? A questão aqui dos comandos, né? Do que a gente está acostumado. Mas é um carro dos anos 90. Eu achei o posicionamento bem interessante. Potência ok, você dá pé ali, ele vem, anda bem. A relação de marcha dele é um pouquinho longa, mas dá pra você andar de boa numa quinta marcha, 50, 60. Bem tranquilo, ele não fica cabeçando, não fica pedindo marcha. Curti bastante o comportamento do carro. Vocês viram, né, na sessão de takes em movimento que a gente fez, como é que ele se comporta ali dinamicamente.
É um carro que para sua época ele trazia muita inovação, muita tecnologia, seja do ponto de vista construtivo, como também do ponto de vista mecânico. Em termos de consumo, de ficha original, ele já tinha um consumo até que interessante para a época. Aqui a gente teve, né, umas modificações, então é claro que vai interferir um pouco nessa métrica, mas é sensacional ver esse carro andando, né? A gente poder dirigir ele, é um carro dele. O dono usa ele no dia a dia e ele conseguiu preservar esse carro andando, né? Com todas as modificações que ele tem. O mais legal é justamente você ter o carro andando, você ter essa história para contar, você chegar no encontro de carro e você ter um carro diferente para mostrar para as pessoas. Isso é muito legal. O desenho dele é bacana, né? Um desenho que lembra ali um carro JDM de época. É um carro bem legal. Fazia números interessantes, né? 0 a 100 na casa dos 9 segundos, velocidade final de 180 km por hora. Para a época que o carro foi lançado, eram números legais. E o interessante é que justamente ele não tem muito a ver, né, com os GMs que eram vendidos aqui no Brasil. Nessa época, em 91, 92, aqui a gente tinha Opala e Monza sendo vendidos. Em 93 chegaria o Vectra também. E esse carro é bem diferente, ele traz alguma coisa ali de ômega, que nem a gente mostrou, tem alguma compatibilidade também com os outros carros, mas é bem pouca coisa, ele é bem peculiar do ponto de vista construtivo. Cara, é muito legal, realmente é uma cápsula do tempo, né? Você poder andar nesse carro e mostrar a dirigibilidade. A gente tá pegando trânsito aqui com ele para vocês verem, é um carro perfeitamente usável, tá em excelente estado. Isso é mérito do proprietário, né? Do Eduardo aqui, nosso amigo que disponibilizou o carro pra gente poder gravar. Muito legal, realmente bem interessante. Confortável, os bancos são confortáveis. Ele tem umas abas aqui, né, na lateral, inclusive, que segura você nas curvas. O escape vocês estão ouvindo, né? O escape tem um ronco estridente. Muito bacana. O Maverick saindo ali. Sempre encontramos uma raridade ou outra no domingão, quando a gente leva os carros para dirigir. Legal demais, galera. Carro divertidíssimo de dirigir. Como eu falei, é uma cápsula do tempo, né? Você poder tirar esses carros para dirigir. Até lá nos Estados Unidos não tem tantos vídeos assim desse carro, porque ele é um carro que é um pouco renegado lá também. Ele não teve um mercado assim tão forte quanto as outras marcas do grupo GM. Então, embora ele seja mais comum nos Estados Unidos, foi vendido em outros mercados também, né? No Canadá, em Taiwan também. Mas até lá mesmo não se tem tanto conteúdo desse carro. Ele é um carro um tanto exótico. Mas aqui no Brasil especialmente, né? Porque todos os exemplares que nós temos vieram de importação independente. E até uma questão que influencia também no preço desse carro, né? Esse carro ele não tem uma FIP, né? Ele pode custar, sei lá, de 20 até 50 mil reais. Tem pouquíssimos exemplares anunciados. Os que eu pesquisei pra gente trazer essa pauta estavam custando nessa faixa. Então ele não tem um preço fixo, vai muito do estado do carro, das coisas que o dono fez. Normalmente é assim. E é um carro diferente, cara, é um carro sensacional. Tem torque, tem força, eu tô só relando no acelerador, o trânsito não permite a gente fazer peripécias, mas se afundar o pé aqui, a gente sabe que vem mais força. A gente tá falando de um motor 1.9 com duplo comando de válvulas, então é um motor que puxa mesmo, né? Um conjunto mecânico bem divertido. Em linha reta, pegar estrada, essas coisas, ele tem um comportamento bem legal, bem divertido. Sensacional.
Comentem aqui o que vocês acharam dessa experiência, se vocês já viram vídeos do Saturn. Acredito que aqui no Brasil tem poucos vídeos, né, desse carro. Comenta aqui o que vocês acharam e que outros carros também vocês querem ver nesse estilo de conteúdo aqui. Cara, legal demais, só tenho coisas legais pra falar do carro até agora, sensacional. Pela idade do carro, ele tá muito íntegro, né? Vocês percebem que a parte do interior, tudo não tem aqueles ruídos estridentes, barulho de plástico batendo, tá? Pra um carro de mais de 30 anos, né? O carro tá super bem conservado. É difícil achar esses carros pra vender, quanto mais bem conservado, né? Legal demais, galera. Mais do que uma experiência inédita, é até uma nostalgia, né? De poder experimentar um carro desse em visão primeira pessoa. Bem carro americano mesmo, do ponto de vista assim de visibilidade, ergonomia. Ele lembra bastante o Neon branco que a gente trouxe aqui no canal por conta das dimensões. Mas ele veio um pouco antes, né? Ele era no começo da década de 90, o Neon ele foi lançado na metade dos anos 90. Mas é um carro divertidíssimo para andar. Pegando subida agora para vocês verem. Força não falta, ó, fundo o pé aqui. Chamou 1.9, ele vem. Sensacional. Nostalgia pura. É anos 90, mas com uma outra roupagem, né? Uma roupagem que vocês não estão muito acostumados a ver. Sensacional. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixe seu like, comente aqui embaixo que outros carros vocês querem ver nessas matérias aqui de test drive, de review, contando a história do carro. Se você tem um carro legal, é aqui de Curitiba região, quer aparecer também pra gente gravar, contar a sua história com o carro. Além de alguns quadros novos que eu pretendo trazer, esse quadro de test drive ele vai continuar. Me chama no direct lá, canal do Will _ Oficial. E a gente conversa. Aqui um vídeo, uma playlist para vocês conhecerem o trabalho. Tamo junto, galerinha. Até breve. Breve voltamos com mais vídeos assim, mostrando carros, histórias, coberturas de evento, tudo do universo automotivo aqui para vocês. Tamo junto. Boa semana a todos.